Já parou para pensar como a gente chegou até aqui? Tipo, como saímos das cavernas e chegamos aos smartphones? Será que tudo isso foi obra do acaso? Ou será que algumas mentes brilhantes e um pouco piradas mudaram o rumo da história? Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e você está no Explorer, o canal que te leva para explorar o mundo da ciência, tecnologia e curiosidades. E hoje a gente vai embarcar numa viagem alucinante pelo tempo, para descobrir as 10 invenções mais cabulosas que revolucionaram o mundo, desde a época das cavernas até os dias de hoje. Tá preparado para pirar o cabeção? Então bora nessa! Já imaginou como seria a vida sem internet? Ou sem energia elétrica? Sem carro? Sem pizza? Brincadeira, a pizza não tá na lista não. Mas essas outras coisas sim. E a gente vai descobrir como elas surgiram. Quem foram os gênios, ou os malucos, né, que as inventaram. E como elas mudaram tudo. Bora lá? Imagina só, um mundo sem rodas. Nada de carros, motos, skates, patinetes, nem carrinhos de supermercado. A roda foi a primeira grande invenção da humanidade, lá na Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C. Ninguém sabe ao certo quem foi o gênio que teve essa ideia, mas com certeza ele merece um troféu. Graças à roda, a gente pode transportar coisas pesadas, viajar mais longe e construir cidades. Sem ela, a gente ainda estaria andando por aí com as coisas nas costas. Já pensou se a gente não soubesse escrever? Nada de livros, mensagens de texto, memes. A escrita surgiu na Suméria, por volta de 3200 a.C. E foi uma revolução na comunicação. Graças a ela, a gente pôde registrar informações, contar histórias e passar o conhecimento adiante. Sem a escrita, a gente ainda estaria desenhando nas paredes das cavernas. Antes da imprensa, os livros eram copiados à mão, um por um. Imagine o trabalho. Mas aí, em 1440, o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel, que permitiu imprimir livros em massa. Foi um boom. As informações se espalhou como nunca antes. Sem a imprensa, a gente ainda estaria esperando meses para ler um livro novo. Próxima parada, Revolução Industrial. E para chegar lá, a gente vai pegar um trem movido pela máquina a vapor, a verdadeira estrela dessa era. Essa belezinha aqui transformou tudo, desde as fábricas até os meios de transporte, e mudou a vida das pessoas para sempre. Tudo começou em 1712 com o inglês Thomas Newcomen, o cara que criou a primeira máquina a vapor. Era um trambolho gigante que bombeava água para fora das minas de carvão, mas já era um baita avanço. Mas quem realmente colocou essa máquina para o jogo foi o escocês James Watt. Em 1769 ele deu um upgrade na invenção de Newcomen, tornando-a mais eficiente e potente. Aí sim a coisa deslanchou. A máquina a vapor virou febre. Começaram a usar em tudo quanto é lugar, nas fábricas para movimentar máquinas e aumentar a produção, nos campos para arar a terra e facilitar o trabalho no campo, e nos transportes, com as locomotivas a vapor que revolucionaram as viagens, levando pessoas e mercadorias para lá e para cá num piscar de olhos. Sem a máquina a vapor, a gente ainda estaria vivendo num ritmo muito mais lento e cansativo. Imagine só, ter que viajar de charrete por dias para chegar em outro estado. Ou ter que fazer tudo na mão, sem a ajuda de máquinas. Graças a essa invenção, a gente entrou num mundo novo, mais rápido, eficiente e conectado. E tudo isso começou com um monte de vapor e uma ideia brilhante. O mundo sem eletricidade. Nem pensar. A eletricidade iluminou nossas casas, nossas cidades e nossas vidas.
Thomas Edison, o cara da lâmpada, foi um dos grandes responsáveis por essa revolução. Mas a história da eletricidade é bem mais antiga e envolve outros gênios como Nikola Tesla e Michael Faraday. Sem a eletricidade, a gente ainda estaria usando velas e lampiões. Alô, alô? Alexander Graham Bell, o cara do telefone, revolucionou a comunicação em 1876. Antes disso, a gente tinha que mandar cartas ou telegramas para falar com alguém longe. Imagine a demora. Graças ao telefone, a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Sem ele, a gente ainda estaria esperando dias por uma resposta. Pega a chave do nosso poçante e que a gente vai acelerar na história da tecnologia. Em 1886, o alemão Karl Benz não inventou só um carro, ele inventou a liberdade sobre rodas. Seu Motorwagen, com 3 rodas e um motor a gasolina, era meio estranho perto dos carros de hoje, mas foi o pontapé inicial para a gente deixar de andar de charretes e sair por aí desbravando o mundo. Sem o Benz, a gente ainda estaria preso no século XIX, dependendo de cavalos e carroças para ir de um lugar para o outro. E convenhamos, ninguém merece ficar preso no trânsito de carroça, né? Prepara o check-in e o passaporte, porque a gente vai decolar na história da aviação. Em 1903, 2 irmãos americanos conhecidos como Irmãos Wright fizeram história em Kitty Hawk, na Carolina do Norte. Eles não só realizaram um primeiro voo controlado com um avião motorizado, como também abriram as portas para uma revolução nos transportes e na forma como a gente enxerga o mundo. Antes dos Wright, a ideia de voar era coisa de maluco ou de passarinho. Mas eles, com sua engenhoca de madeira e tecido, mostraram que era possível desafiar a gravidade e alcançar os céus. E não parou por aí. Outros pioneiros, como Alberto Santos Dumont, com seu 14 bis, e Amélia Earhart, a primeira mulher a cruzar o Atlântico sozinha, ajudaram a transformar um avião em um meio de transporte acessível e popular. Hoje em dia, a gente pega um avião e em poucas horas está do outro lado do mundo. A aviação encurtou distâncias, conectou continentes e revolucionou o turismo. Imagine só, sem aviões a gente ainda estaria viajando de navios por semanas ou meses. E as férias seriam bem mais curtinhas, né? Qual é a senha do Wi-Fi? Essa frase que a gente usa todo dia seria impossível de imaginar há algumas décadas. O primeiro computador eletrônico, o ENIAC, construído em 1946, era um monstro de 30 toneladas que ocupava uma sala inteira. Dá para acreditar? E ele fazia contas, só isso. Mas foi o pontapé inicial para a revolução digital que a gente vive hoje. A internet, galera, é tipo a mãe de todas as revoluções. Ela conectou o mundo inteiro numa teia digital que a gente nem imaginava ser possível. Tudo começou lá nos anos 60 com a ARPANET, uma rede militar criada pelos Estados Unidos. Mas quem diria que essa parada iria virar a maior ferramenta de comunicação, informação e entretenimento da história, né? Nos anos 90, a internet saiu dos laboratórios e invadiu nossas vidas. Com a criação do World Wide Web, a gente ganhou acesso a um universo de informações, sites e e-mails. E não parou por aí. A internet mudou a forma como a gente se relaciona, consome, aprende e trabalha. Hoje a gente faz compras online, assiste filmes e séries, estuda à distância, trabalha de casa e até encontra o crush online. Tudo graças à internet. Imagine só, sem internet a gente ainda estaria usando a enciclopédia para fazer trabalho de escola, mandando cartas pelo correio e esperando dias por uma resposta. Que mundo bizarro seria esse, hein? Ufa, que viagem! Vimos como a criatividade humana não tem limites e como as invenções podem mudar o mundo. Sem essas 10 tecnologias, a gente ainda estaria vivendo na Idade da Pedra. Mas e aí? Qual dessas invenções você acha que foi mais importante? E quais serão as próximas tecnologias que vão revolucionar nossas vidas?
Conta pra gente nos comentários. E aí, Explorer, curtiu essa viagem no tempo? Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura. E não se esqueça de compartilhar com a galera que também curte história, tecnologia e curiosidades. Valeu, pessoal, e até a próxima!